Vamos lá, vamos de comentário técnico semanal. Antes da gente verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que esperar para a semana que vem, queria dar uma comentada sobre essa agenda que a gente teve essa semana. Teve bastante sinais trocados ao redor do globo. Por exemplo, China, né? O PIB veio acima das expectativas, mas investimentos em ativos fixos, produção industrial um pouquinho abaixo. A gente teve isso na Alemanha, né? PMI industrial abaixo das expectativas em zona contracionista, quanto PMI de serviços acima, zona do euro a mesma coisa. Estados Unidos também, né? Algumas coisas demonstrando que a atividade está desacelerando, com outras mostrando uma atividade mais saudável. Inclusive na temporada de resultados, os lucros divulgados das companhias até o momento têm superado as expectativas, inclusive houve ajustes da expectativa geral do S&P de lucros maiores do que se estava esperando. E aí eu estou trazendo isso para mostrar que, na grande maioria, tá, talvez o único que esteja realmente mais direcional seja o Reino Unido, que está com uma situação bem difícil, inflação alta, desemprego alto, né, indicadores abaixo das expectativas. O restante a gente não tem certeza do que está por vir. Né? Se a gente está começando a olhar realmente uma entrada numa recessão, isso vai se tornar uma recessão, e a gente não sabe quanto vai ser prolongado essa recessão, porque a gente tem que conseguir controlar a inflação para poder mexer nos juros, ou se a gente vai mexer nos juros de qualquer forma, independente da inflação. Estou falando de maneira geral ao redor do globo. Ou, né, a economia ainda está resiliente, ainda está forte. E o que a gente está observando é a economia resistindo às restrições financeiras. Então está muito incerto o cenário, muito mesmo. Não está um cenário trivial que a gente consiga ter assim mais uma opinião mais forte sobre as coisas. Por isso é muito importante a gente acompanhar tecnicamente, tá? Para a gente olhar no detalhe e não se prender, tá? Não se prender, né, em posições teimando, né? Se a gente ver que realmente está tomando uma direção, tem um fato técnico importante, a gente tem que ir junto. Vamos lá, dê esse recado e a gente vai começar agora a olhar os gráficos e vamos começar com o S&P. O S&P não conseguiu passar essa semana os 460. Trabalhou aqui em cima, na linha de tendência central, que era uma LTA anterior, a gente comentou isso na semana passada. E aqui a gente tem uma outra LTA e ele ainda está respeitando. Não acho, né, dentro do cenário otimista para o S&P que a gente vem perseguindo, tá? Eu não acho que seja ruim na próxima semana ele fazer aqui um mergulho, desde que o mergulho, né, pelo menos fique aqui acima a média de 21, que possibilite que o alvo, né, da pivotada o jogue acima desse patamar. Então seria 38,50 o alvo primário. Tá? Eu acho que isso seria ainda um movimento saudável para o S&P, para ele conseguir passar essa região e vir aqui aos 4.300. Então estou observando o quê? Ele pode dar continuidade, ele não está numa região de sobrecompra, ele pode passar já na próxima semana, tá? E aí a gente pode esperar uma correção antes dos 4.300, talvez, vai ser legal, né? Poderia subir, né? Depois retestar assim para vir e passar o 4.300, ou ele vai corrigir antes, rompendo esta LTA, então temos aqui bem claro um limite, dois limites pertinho um do outro, né, para fechamento. Vai vir pelo menos até 50 aqui. Deixa eu ver onde é que está o 50 aqui. 50 é lá no 38, ó, a média de 50. Gráfico diário, para aí passar. Agora, o S&P, semana que vem, ele vem aqui a 61, né? Vou observar o fechamento semanal, obviamente, né? Se ele vai respeitar a média de 50, mas já começa a ficar difícil. Temos um cenário otimista, sei, né? Já determinei aonde é que é o final do meu cenário otimista, mas eu posso estar entrando num cenário lateral, tá? Geralmente a gente
quer trabalhar com cenários mais direcionais, mas a gente pode entrar no cenário lateral. E aí pode ser o seguinte, né? A lateralidade pode ser essa aqui, ó. Tá? O problema da lateralidade é que a gente vai ter as evidências dela quando ela já fez bastante, né, demarcações, né? Então, podemos entrar aí num cenário lateral, ok? Então, eu tenho que estar bem marcado aqui, né? Eu já fiz até um post sobre isso, falei algumas vezes sobre isso, da minha, que eu chamo de death zone aqui, onde realmente ele perdeu todas as características dessa subida de alta, que seria perder a média de 200 e confirmar esse fechamento, tá? A gente pode deixar esse marco, tá? Senão ele pode entrar num cenário lateral e ainda está dentro desse cenário otimista, né? Uma correção menor aqui para subir, ok. Estamos aqui com o Ishimoku também, testando aqui o limite de Ishimoku, né? Que era essa resistência anterior aqui que segurou ele antes de chegar nos 4.300. Nasdaq, tá? Nasdaq, para mim, tá pedindo para corrigir algumas semanas, tá? Tá aqui fazendo divergência, obviamente que aqui não é numa região de sobrecompra, mas para mim já é um sinal de divergência. Olha os topos aqui, não consegue passar, não tem força. Entramos numa semana que vai ter divulgação de resultado de Big Techs, tá? Eu acabei no grupo lá do Telegram, do WhatsApp, colocando uma ideia de que pode haver uma correção entre Nasdaq e S&P, porque o Nasdaq vinha ganhando terreno com S&P. Deixa eu até ver se isso aqui está na tela aqui. Deixa eu achar aqui onde é que está isso aqui para mostrar. Tá difícil, tá? Tá um pouco difícil isso acontecer. Ele vem corrigindo, tá? O S&P vem ganhando espaço em relação ao Nasdaq, tá? Mas muito difícil, muito aos pouquinhos, né? Olha os candles semanais, né? Tá ficando ruim já essa correção aqui para pensar em operar aqui um long e short, né? Lembrando que aqui eu não estou dando recomendação de investimento, tá? Mas o que eu vejo o S&P corrigindo pouco para fazer o pivô para passar aquela região e o Nasdaq com um pouco mais de espaço para corrigir, dado a sua trajetória um pouco mais recente, tá? Eu acho que ele tem um pouco mais de espaço para corrigir, está mostrando mais sinais de que precisa corrigir. Obviamente, se passar essa região, né, vamos ver como é que vai ficar aqui no índice de força relativo. Pelo Ishimoku tem espaço para andar e até por termos de número, ele também tem espaço para andar. Ele pode vir aqui nos 13.563. Se fizer isso com o S&P, dependendo de como estiver o S&P, talvez aí que seja realmente o sinal para uma entrada no long and short. De, né, dar um drop, né, dar um drop, por exemplo, aqui, né, dar um drop, ou seja, o Nasdaq ganha força em relação ao S&P e aí realmente marque uma possibilidade de entrada para fazer essa arbitragem. Legal? Então falamos dessa aqui, S&P, Nasdaq um pouco mais longo. Vamos falar um pouco de índice dólar. O índice dólar, semana passada falamos, olha, essa aqui é uma região muito importante. Ele veio testar, tentou passar e não conseguiu. Mas ainda está abaixo da média aqui de 21, tá? Tá resistindo, né? Tá suportando, os preços estão sendo suportados nessa região. Continua aqui indeciso, se realmente vai perder ou se vai começar a subir dentro da sua lógica de maior prazo. Então estamos observando aqui. Tecnicamente, aqui pelo semanal, uma pernada para baixo, correção foi em regiões de Fibo. O alvo está lá na média de 200. Lembrando que mesmo vindo a média de 200 e não perdendo, mantém um racional de alta de longo prazo enfraquecido, mas mantém. Se ele se segurar para cá, começar a subir, tá? A gente vai começar a observar se ele vai fechar acima da média de 21 desta LTB e aí ele pode voltar a retestar aqui o 113. Sim, ainda é possível, ainda tem desenho para isso num prazo mais longo. Sempre vamos, né, ver o que é que vai prevalecer, o curto prazo prevalecendo até mudar o longo prazo ou, né, esse curto prazo vai se desfazer e o longo prazo vai prevalecer. Treasuries de 10 anos, mais ou menos a mesma história do índice dólar, está resistindo aqui na última LTA, tem uma lógica para cima no prazo mais longo, perdeu aqui no curto prazo, né? Mas ainda está aqui, ó,
não cruzou média de 21 com a de 50 para baixo, que é o caso do índice dólar, mas está trabalhando entre essas duas médias. Foi lá em cima, mas olha como ele respeita a média de 21 aqui no gráfico. Então, vamos observar onde é que vai ser esse fechamento da semana. Se daqui, dessa puxadinha para cima, vai cruzar essa média de 21, ele vai vir para cá, fazer fechamentos acima da média de 50, pode ser já um cheiro de que ele quer voltar a subir. E aí, Treasury subindo de 10 anos, é um pouco contra uma possibilidade, talvez, de recessão, ou será que é um risco percebido nos Estados Unidos? Qual vai ser o driver de puxar os Treasuries para cima? Talvez seja que as coisas não estejam ainda tão bem definidas assim, de que essas restrições financeiras realmente estão conseguindo segurar a economia. Vamos falar de Bolsa Brasileira, que deu um sinal na semana passada, assim, de que, opa, acordou, e a gente não sabe se é só um repique dentro da queda, ou se realmente se segurou, porque ele visitou uma região importante, aqui em torno dos 98, e aí está se armando para sair desse desenho aqui de baixa, tá? Que já tem alguns fatos consolidados e vai subir. Deixou para a semana que vem, tá? Baita candle, veio aqui fechando em linha com a média de 200, mas veja que não se sustenta na semana, né? Abre aqui e fecha para baixo. Será que a média de 50 vai cruzar essa semana? É uma coisa que eu estou observando. Ou será que a de 21 vai cruzar aqui com a de 50 para cima? Dependendo de onde vai abrir a semana, já vai cruzar, né? Mas pode ser que seja só um cruzamento para descruzar novamente. Então estou observando aqui principalmente essa linha aqui do semanal, ó. Veio mais ou menos em 61% de FIBO dentro da pernada para baixo, tá? Pode vir visitar novamente os 97. Não está tudo certo. Tem mais elementos para a Bolsa Brasileira para baixo, tá? Do que para cima tecnicamente. Mas o último movimento, trouxe uma esperança para aqueles que estão comprados em bolsa, aqueles que estão vendo que Bolsa Brasileira historicamente, na questão dos valuations, está em patamares bem espremidos, tá? Mas temos aí volatilidades de curto prazo, em questões de pensar no futuro de economia, etc., que está pressionando essa bolsa para baixo e os próprios juros, Os próprios juros no Brasil. Olha o dólar, O dólar parecia que tinha saído da lateralização. E o que ele fez na semana? Ele veio e fechou aqui para dentro. Até eu coloquei aqui como região de oportunidade. Eu acredito, e aí não tecnicamente, nesse dólar, falei inclusive no último comentário semanal, nesse dólar para cima. Tá? Não consigo ver ele se mantendo em patamares mais baixos. Olha o que aconteceu, Fecha a semana aqui, Semana passada aqui para baixo, e essa semana ele volta aqui para dentro da lateralização. Fica muito evidente isso, tá? Se a gente botar aqui, ó, um gráfico de 2 semanas. Olha o candle que formou. O candle aqui para dentro, no limite. Então, essa semana talvez a gente tenha a decisão. Tem média de 21 cruzada com a de 50 para baixo, ele fechou abaixo da de 200, está aproximando. Tem outras questões aqui, ele fecha para cima aqui, depois fecha abaixo da de 21, tá? Tem outros pontos que apontam ele para baixo, inclusive o movimento que ele fez aqui, ó, a gente tem 2 desenhos, tá? Deixa eu botar ele um pouquinho mais para o lado, os 2 desenhos. Pernada para baixo, regiões de FIBO, joga ele no 100% aqui. Ele fez uma pernada para baixo, corrigiu aqui mais ou menos em 38. Se eu considerar os 38, joga ele aqui nessa mesma região. Então são 2 zigue-zagues, tá? Ó, se eu desconsiderar a sombra e botar nos 38, são 2 zigue-zagues que jogam ele aqui nos 4.800, 4.794, 4.798. Eu acho região de oportunidade, passa uma LTA de longo prazo por aqui. Tá? Se essa semana ele subir, vamos ver se ele faz fechamentos acima da média de 200, tá? Média de 50 seria importante também. Se fechar para baixo, ele está confirmando realmente essa lateralização. Isso aí só foi dada 1, 2, 3, 4 semanas caindo.
foi só um repique dos preços para pivotar e atingir estes níveis. Está indefinido também, está resistente, né? Esse candle para mim foi significativo, tá? Foi significativo. Vamos ver se vai se sustentar. Isso que eu vou estar observando para semana. Vou dar uma olhadinha no EWZ, porque o EWZ também, né, mostrando a relação entre dólar e bolsa brasileira, né? Fez um candlezão bonito, mas olha onde é que ele vai, né? Ele vai respirar lá embaixo de uma LTB, ó. E essa semana, ele fez um fechamento acima de médias, de 3 médias essa semana, ele volta para baixo e não confirma. Aqui no curto prazo está acontecendo uma história diferente, ainda está respeitando média de 50. Vamos observar essa semana se ele vai respeitar. Ficou abaixo da de 200, a de 21 pode mergulhar e cruzar de novo para baixo. Se eu tirar os ajustes de dividendos, ó, o EWZ ele vai lá respirar na média de 50, mas na semana não confirma e fica abaixo da de 21. Ó, Ishimoku aqui. Esses desenhos mostram que o cenário não tá trivial, não tá fácil, tá? Não tá fácil. Tem algumas coisas um pouco mais claras, outras não, que estão gerando dúvidas, né? E temos forças atuando nos dois lados. Deixa eu botar os ajustes aqui de volta para fazer as leituras sempre com os ajustes. Vamos falar um pouquinho só de commodities. Commodities parece um pullback, onde está voltando, mas olha aqui, ó, né? Aqui é o Bloomberg Commodity Index, né? Para a gente ver as commodities de forma um pouco mais agregada. Voltou aqui para o 5, olha aqui, ó, média 21, tá? Para mim, esse aqui é um ponto significativo no gráfico semanal. Se vai superar ou não. Aqui tinha uma LTB, rompeu, parece um pullback, né? Mas olha a média de 21 já querendo apontar de novo para baixo, pode ser que cruze e caia. Tá? Temos aquela tese do petróleo, né? Do petróleo, quem sabe, subir novamente, porque ele tem esse desenho para longo prazo, tá? Vir novamente para cima, apesar de ter tido um topo duplo aqui. Tá? Vamos ver o que vai prevalecer. Essa corrigida, até falei no comentário semanal passado, tentando fechar esse gap, para mim não é ruim, tá? Eu acho até saudável. E aí marca bem, né, um ponto de entrada para o petróleo, né, se ele pivota e vem para cima. Então, de olho aqui, né, pode ser uma commodity que acabe segurando aqui o próprio beacon. Então, vamos ficar de olho nesses detalhes. E isso tem impactos econômicos no mundo, se commodities voltam a se acelerar, e o próprio Brasil, tá? Pode ser aí um cenário até mais favorável para o Brasil, apesar, né, da questão do dólar. A gente tem que ver como é que vai ficar o dólar para o Brasil. Se tiver commodities subindo, com dólar subindo, isso pressiona também a inflação aqui no país. Legal? Falei bastante hoje, né? Fiz um comentário um pouco mais longo, um pouco mais dando direções que eu estou olhando do que só comentando fatos técnicos. Eu dou um pouco essa variada, né, para mostrar algumas coisas que está sendo discutido, e aí tem aqui o link para o Telegram, vai estar aqui na descrição, quiser entrar e ver essas discussões. Legal? Era isso, um grande abraço, e deixe seu like, por favor.